Quero. Entendeu? Então, bom dia, pessoal. Nosso trabalho é sobre a Bruzone na cultura do arroz. Eu sou o Francisco Mateus e, juntamente com o Arthur Savint, na disciplina de fitopatologia agrícola do IFC Campus Araquari. Seu agente fitopatogênico é o Magna Forte oryzae e sua forma imperfeita é o Piricularia oryzae. Essa doença é a doença mais destrutiva da cultura, se tornando a mais importante, né, do seu controle. Sua fonte de inóculo primário são sementes contaminadas e restos culturais, por isso a importância em seus manejos primordiais. Sua secundária é a esporulação das folhas infectadas. Aqui temos para vocês uma simbologia de como seria as suas fontes primárias e secundárias, sendo o tracejado de fora a primária, vindo da disseminação, contando com a infecção, colonização e reprodução, até a sobrevivência, e a secundária, esse ciclo que se repete entre disseminação, infecção, colonização e reprodução. Seus sintomas, então, eles podem variar desde a plântula até o estágio de maturação, com início em pequenas lesões necróticas, de cor marrom, e com o avanço da doença se tornam maiores, elípticas e centro-cinza ou esbranquiçadas. Como vocês podem ver na doença, de início, uma forma já da imagem da esquerda, uma forma avançada, porém, uma imagem de mais de longe, e na imagem da direita, de mais de perto, como seria esse sintoma da doença. Em condições favoráveis, há um grande progresso da doença. Como todos sabem, essa doença, todos os tipos de doença, não importa somente ter o inóculo, tem que ter uma condição favorável para ela poder se tornar mais prejudicial. Então, na imagem da esquerda está a imagem de plantas que ainda estão vivas, mas com o progresso da doença avançando, e na imagem da direita já é uma área que está totalmente morta, causados por Bruzone no arroz. Um dos sintomas bem marcantes que para poder se identificar essa doença é a Bruzone de pescoço, que é o estrangulamento. Como vocês podem ver na imagem da esquerda, uma parte mais azulada antes do seu pendão. E na imagem da direita é um sintoma comum também, que são as lesões nos nós, que fica uma parte mais escura, vindo a morte dessa planta. Vamos falar um pouco para vocês agora sobre o manejo integrado de doenças, que é o MID, em relação a todos os tipos de controle, realizando todos os tipos de manejo, que entre as cultivares existentes, as práticas culturais utilizadas para esse controle, para que não haja essa incidência em grande foco, e o uso de fungicidas químicos ou biológicos no manejo. Em relação às tomadas de decisões que é feita para poder controlar esse tipo, ou então evitar esse tipo de doença, nós temos as tomadas de decisões a curto, médio e longo prazo. Sendo elas a curto prazo, ou seja, quando você já está com a sua cultura a ser implantada, que não tem muito o que fazer, temos as decisões a curto prazo, que é verificar o histórico da área, saber se essa área já havia incidência dessa doença anteriormente, realizar análise de solo para saber, como já diz a teoria da eutrofobiose, que um solo com baixo
teor de nutrientes está sempre mais suscetíveis a doenças. O preparo do terreno adequado. Plantar o mais cedo possível, pois o fungo, ele gosta, ele se adapta melhor a regiões, a climas mais quentes e úmidos, né? E no verão, como é a época do arroz de cultivo irrigado, é o mais quente e úmido, então quanto mais cedo plantar, melhor. A utilização de cultivares resistentes, a qualidade da semente também é muito importante, pois sementes de baixas qualidades podem trazer mais doenças, como o brusônio. O monitoramento da própria lavoura e áreas vizinhas. Esses de áreas vizinhas é porque mesmo que em sua lavoura não tenha essa doença, porém em áreas vizinhas tem, pode vir por esse inóculo por vento ou até pelo homem, né? E o acompanhamento dos sintomas desde a fase das plântulas para poder ter uma tomada de decisão. Já nas decisões de médio prazo, é importante identificar a identificação de medidas preventivas, né, antes de acontecer a doença, usar cultivares diferentes, não utilizar sempre as mesmas cultivares, deixando não deixando resistência da doença. A troca de experiência com a comunidade e extensionistas, saber como que foi as outras safras, saber o que pode tomar de decisão. Monitoramento das raças de fungo, sistema de previsão da doença, sistemas que é utilizado até por pesquisadores ou então grandes lavouras para saber o que, se na própria safra ou então nos próximos anos, terá alguma ocorrência dessa doença na região. E a utilização de métodos alternativos, não sempre ficar usando as mesmas coisas. Então, como muitos já se sabem, o MID nada mais é que é o manejo integrado da doença. Então, como já diz o nome, o ideal é se integrar diferentes métodos de controle para se obter um resultado adequado para o controle da doença, de diferentes tipos de doença. Então, aqui a gente trouxe um método que buscamos em artigos científicos, que é o método que mais tem eficiência no controle do brusone, que seria a prática para que seria o manejo de cultivares resistentes. No caso, ele se enquadraria como manejo cultural. Então, esse seria um dos principais manejos. E, segundo o artigo que a gente buscou essas informações, foi feito os testes de 3 cultivares de arroz, então o IRGA 424, o IRGA 423 e o IRGA 417, sendo os 2 primeiros resistentes e o IRGA 417 moderadamente suscetível. Nos testes feitos no projeto feito pelo artigo, teve resultado positivo sem a proteção contra o fungicida. Então, isso consta que há cultivares resistentes. Esse trabalho foi feito por Ghosh e et al. Em 2018 e mostrou que, mesmo sem uso de fungicidas pós-emergentes, o uso dessas cultivares foram bem eficientes, mesmo em áreas com bastante ocorrência. Aqui a gente trouxe alguns dos gráficos estatísticos do artigo. Então, mostrou que o primeiro gráfico, o gráfico A, mostra que a cultivar guri, ela, com uma aplicação, ela se apresentou estável a curva de progresso, e as outras cultivares, elas não apresentaram doença. No gráfico B, com 2 aplicações, a cultivar guri ainda se manteve a sua curva de progresso da doença do brusone estável, e as outras 3 cultivares não apresentaram os sintomas da doença. E com 3 aplicações,
teve a diminuição do progresso dessa doença na cultivar, e as outras ainda não apresentaram. E no gráfico D, a gente mostra as relações da eficiência desses fungicidas. Então, onde apresenta as duas letras iguais, no caso a letra A, mostra que sem fungicida e com uma apenas aplicação, não teve estatística suficiente para o controle. E somente com 2 aplicações se alterou esse grau da curva. As práticas culturais mais utilizadas para o manejo do Bruzone seriam a aquisição de sementes certificadas, então adquirir sementes livres de pragas e doenças, realizar o preparo de solo, incorporação dos restos culturais, que seriam evitar os restos culturais com doenças, tanto parte vegetativa como parte reprodutiva, manter uma adubação equilibrada, tendo como base a análise química do solo e principalmente controlada adubação nitrogenada, para evitar crescimento indesejado dessas plantas, e além do controle de plantas daninhas, que possivelmente podem ser alguns hospedeiros dessa doença, e tendo como segurar essa doença no campo nos períodos de entre-safra. O controle químico, ele se dá basicamente por prevenção. Eu só vou intervir com o controle químico na fase vegetativa, quando eu tiver os primeiros sintomas. Então, a partir do momento que eu tiver os primeiros sintomas durante a fase vegetativa, eu entro com o fungicida recomendado pelo técnico da propriedade. Na fase reprodutiva, se entra com uma aplicação na fase final do emborrachamento, que seria uma aplicação preventiva. O uso de fungicidas, de controle químico, ele reduz a quantidade de inóculo e a velocidade de avanço dessa doença, então eu consigo diminuir a curva de progresso da doença. E vale lembrar que o controle químico ele não recupera os danos causados. Os danos são irreversíveis. Uma vez gerado, ele não se reverte. E além de garantir o potencial produtivo dessas plantas, lembrando que aplicados em doses corretas e momentos certos. Aqui eu trouxe um pouco da representação do ciclo do arroz, desde o início da fase vegetativa e ao final da fase reprodutiva. Então, aqui mostra onde o período ideal para se aplicar o fungicida de prevenção, que seria no final da fase do emborrachamento das panículas, e o ciclo do Bruzone no arroz, que ele se dá ao início da esporulação, depois vem a adesão, a germinação, que se dá até 2 horas, o diferenciamento do apressório e a maturação, a penetração, a invasão na célula, e aí, por final, a esporulação para fechar o ciclo. Pode passar? Aqui um pouco das características do manejo integrado do Bruzone. Se inicia principalmente com o diagnóstico dessa doença, então, e se vale ressaltar também o conhecimento da fase vegetativa do estádio que se encontra essas plantas. Então, seria diagnosticar a doença em diferentes fases, do crescimento ao amadurecimento, ter a ciência do manejo do hospedeiro, então, utilização de cultivares com resistência e também a diversificação de culturas dentro da propriedade, evitar apenas um tipo de cultivar, o manejo do ambiente, que também entra bastante dentro da parte do manejo cultural, que seria o manejo de água,
as práticas culturais, o preparo de solo adequado, evitando restos culturais. Época de plantio, adiantar o plantio também seria uma boa prática cultural, e a densidade de semeaduras são recomendadas pelas empresas fornecedoras de semente, a fertilização equilibrada, e também estimar os prejuízos, custos de hora máquina, custos de defensivos, hora homem, enfim, o próprio manejo da doença, que se enquadra aquisição de sementes e utilização de produtos químicos como os fungicidas, além do manejo da comunidade, que se refere à motivação dos produtores da região, as conversas e com a comunidade e extensionistas da região, instituições que trabalham nessa área para estimular o melhor manejo da doença, evitando assim disseminação e evitar graus de prejuízos. E como se deve escolher um fungicida? No caso, quando eu for entrar com controle químico na cultura do Bruzone, o produtor deve iniciar com um auxílio técnico, então é necessário de um responsável técnico, e existe para a cultura do arroz boletins de recomendações técnicas, principalmente para a região sul do Brasil, e esse responsável técnico ele vai ter como base a Agrofit para escolher o produto, além de ter ciência da eficiência e economicidade desses produtos, além de ver as condições de transporte e presença na região desses biocidas. Aqui eu trouxe uma tabela de alguns produtos presentes que são certificados para cultura do arroz. Então, como pode ver na tabela, existem alguns produtos recomendados para o Bruzone. Aí a gente tem a toxicologia e a parte ambiental, a concentração, a formulação, a marca comercial e os grupos químicos, que são um ingrediente ativo. E aqui, como conclusão, a gente traz a importância do MID no controle do Bruzone, que é tornar o seu controle mais eficiente e sustentável, visando menor impacto ambiental e evitar prejuízos, além de que todos os métodos de controle devem ser utilizados em conjunto, aumentando assim a eficiência de cada um e englobando uma melhor efetividade no controle da doença. Aqui as nossas referências. Obrigado.